Olá! Uma fama do Brasil em relação aos outros países é o de ser o país do futebol. E realmente, o Brasil é o protagonista na prática do esporte em âmbito global. Porém, infelizmente, o racismo que está presente no país desde os primórdios também se manifesta dentro do futebol brasileiro. Um caso famoso envolvendo o ex-goleiro Aranha foi noticiado em diversos veículos de comunicação. O jogador foi chamado de macaco pela torcida adversária durante uma partida de seu clube, o Santos, contra o Grêmio, de Porto Alegre. Apesar do episódio ter tido uma repercussão nacional, pouco foi feito para se combater o racismo desde então. O racismo no futebol brasileiro foi o tema de TCC, do trabalho de conclusão de curso de jornalismo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, do jornalista Pedro Henrique Nogueira. Ele investigou e analisou diversas manifestações de racismo no futebol por meio de um estudo aprofundado sobre o tema, mostrando o histórico do racismo neste esporte, como isso se manifesta, quem é preconceituoso, as vítimas dessas atrocidades e a visão de quem já passou por essa situação. O resultado foi o projeto multimídia Driblando o Racismo. Este é o tema do MAC Entrevista de hoje e Pedro Henrique é o nosso entrevistado. Eu sou o Guilherme Leitão e o MAC Entrevista está começando. Olá, Pedro, muito obrigado por ter vindo ao MAC Entrevista de hoje. Imagina, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando por que você escolheu esse tema para o seu TCC, para um trabalho tão importante. Então, acredito que a escolha do meu tema, ela remonta ao período que a gente estava vivendo na época de 2020, então com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, diversas manifestações antirracistas, e eu sempre quis trazer uma pauta de interesse social para dentro do meu TCC. Sempre foi um interesse meu. Ao longo de toda a faculdade, eu me interessei também por projetos que envolviam esportes. Então, eu sempre gostei muito de falar de basquete, de futebol americano, de futebol mesmo. E eu queria juntar as duas coisas. Então, eu queria que o meu TCC fosse capaz de juntar tanto uma pauta social como o futebol. Então, a primeira ideia nem foi essa para o tema, como a gente estava conversando aqui. A primeira ideia de tema era trazer o racismo dentro do mundo dos esportes. Só que como é um TCC, né, eu tenho um tempo limitado para fazer, uma estrutura limitada também de um aluno só para fazer, eu sentei e fiz um recorte disso e trouxe apenas para o futebol brasileiro, essa questão. E dentro do futebol brasileiro mesmo já é um tema assim que o meu trabalho e diversos outros não foram capazes de retratar em ter essa história do racismo aqui no Brasil. Porque são diversos casos, antes do meu trabalho, depois do meu trabalho, eles vão continuar acontecendo, infelizmente. Então, a escolha do meu tema foi muito por conta do momento que o mundo estava vivendo e que tomara que continue vivendo, né, esse momento de manifestações antirracistas. Você já tinha uma certa intimidade com esse tema? Você já conhecia bastante? Já tinha um certo domínio sobre essa temática? Então, eu acredito que eu segui o caminho que não é o ideal para um TCC. Eu nunca, ao longo de toda a faculdade, tinha falado de racismo. Nunca. Nenhum trabalho meu foi sobre racismo. Não sou um aluno negro, como pode se perceber. Então, assim, não é uma pauta que estava tão presente assim na minha vida. Onde que pegou essa questão, né? O meu trabalho, ele eu tive que deixar claro ao longo de todo o projeto que eu não era uma pessoa negra falando sobre racismo. Então, assim, é um tema bem polêmico e complicado de se falar. Eu acredito que foi mais falta de juízo mesmo de ter feito um tema desses, porque, assim, o TCC é um trabalho muito importante. Acredito que ele não define a sua faculdade, mas dentro daquele 1 ano e meio que você projeta o seu TCC, que você coloca ele no papel, você tem a possibilidade de demonstrar tudo que você aprende ao longo dos 4 anos da faculdade. Então, eu acredito que o meu TCC foi capaz disso, né? Eu consegui demonstrar todas as habilidades que eu aprendi dentro da faculdade, mas o tema era uma coisa que eu ainda não tinha tratado. Então, eu quis me desafiar ao máximo dentro do meu TCC. Então, eu falei assim, eu vou pegar o lugar que é o menos comum para mim, sair do meu lugar de conforto. E eu acho que é uma experiência interessante você fazer isso, porque o TCC, antes de tudo, ele é um trabalho experimental. Então, assim,
você chega no final dele, você não precisa necessariamente responder a sua pergunta problema. Você pode ter feito uma experiência e essa experiência pode não ter dado certo. Ou você pode responder metade da sua pergunta problema, você pode responder 10%. Então, assim, é um tema que eu ainda não tinha tratado e que eu me senti muito, muito feliz e muito realizado ao endereçar esse tema dentro do meu TCC. Outra questão que eu gostaria de abordar é um ponto que foi muito explorado no seu trabalho, que é a questão da relação entre racismo e injúria racial. Gostaria que você explicasse isso pra gente direitinho. O Brasil é um dos poucos países que faz essa distinção, né, entre racismo e injúria racial. Por quê? Porque são dois crimes considerados diferentes. Então, o racismo é a Lei 7.716, de 1989, que ela tipifica o crime de racismo. Só que ela deixa muito claro, dentro da própria lei, que o crime de racismo ele é praticado contra um grupo de pessoas. Então, você pratica esse ato de discriminação contra um certo grupo, contra uma certa, não diria minoria, porque aqui no Brasil os negros não são minoria, então, mas contra um grupo específico. A questão da injúria racial, ela é um pouco diferente. A injúria racial está prevista no artigo 140 do Código Penal, no parágrafo 3, e o problema da injúria racial, ao meu ver, né, é que a injúria racial, ela existe para você descaracterizar os crimes de racismo como crimes de racismo. Então, assim, a gente tem diversos exemplos nos quais crimes de racismo foram enquadrados como injúria racial. Por quê? Porque a injúria racial prevê a discriminação contra uma pessoa específica. Só que se você for parar para pensar, se você comete um ato de injúria racial, você não está tentando contra uma pessoa específica. Você está tentando ofender um grupo inteiro de pessoas. Exatamente. Você está utilizando uma característica que é inerente à pessoa, por exemplo, a cor da pele dela, para atacar ela. Só que do mesmo jeito que ela tem aquela cor de pele, outras milhões de pessoas têm a mesma cor de pele que a dela. Então, assim, você está atacando um grupo. Só que a questão, e inclusive não sou eu falando, é o professor Adilson Moreira, que é aqui do Mackenzie, professor de Direito, que estuda esse tema a fundo, que cita aqui a legislação, principalmente aqui no Brasil e em diversos outros lugares do mundo, foi feita por pessoas brancas. E as pessoas brancas vão inserir artifícios dentro da lei para se safarem dos seus próprios crimes. Então, assim, nunca se sabe quem vai cometer o crime de racismo amanhã. Pode ser um filho de um promotor. Ele não vai querer ficar preso. Porque a lei de racismo, o crime de racismo, ele é inafiançável, ou seja, você não existe a possibilidade de pagar fiança, como a gente viu casos recentes acontecendo, e ele também é imprescritível, ou seja, passa uma janela de tempo e a pessoa, o crime não prescreve, ele não perde a sua validade. Então, assim, a injúria racial não, ela já prevê uma reclusão um pouco menor, ela prevê um pagamento de multa. Então, assim, é muito complicado essa questão, essa diferença, porque aqui no Brasil a gente tem a lei existe, não adianta falar que a lei não existe, que ela não prevê punição. Só que essa punição nunca foi utilizada, ninguém nunca foi preso no Brasil por o crime de racismo. E se você, por exemplo, tivesse um cargo importante acima de um clube de expressão no futebol brasileiro, se você fosse presidente, quais ações você tomaria para erradicar essa prática horrível? Eu acho que erradicar é muito complicado, porque o racismo, ele não é um evento que acontece, ele é um processo que você constrói ao longo da história. Então, você erradicar de uma hora para outra é utópico, a gente não vai conseguir fazer isso. São com diversos projetos, eu espero que o meu projeto tenha ajudado um pouco nisso. E se eu fosse um presidente, é uma pergunta complicada, porque existe um artigo no Código de Justiça Desportiva, o artigo 243G, que fala justamente sobre isso. Ele prevê multa. Ele prevê uma multa, prevê uma punição, suspensão de partidas de 5 a 10 jogos, prevê uma punição que varia entre R$100 e R$100 mil. Só que assim, se você pega um clube grande do Brasil, de expressão, o que é R$100 mil para um clube grande? Quase nada, é o salário de um jogador, um jogador que não é tão importante assim para o time. Então, sabe, o racismo tem que ser mais importante que isso. É a questão que muitos juristas dizem da dosimetria da pena. A gente tem o artigo existe, só que existe uma questão que não existe uma dose da pena adequada. Então, assim, é uma questão basicamente de julgar os crimes com a importância que eles têm que ser julgados. Houve alguns casos de racismo recentes na Libertadores da América, e eu gostaria de saber que se você fosse um juiz à frente de um caso de racismo como esse, qual seria a sua posição sobre isso? Complicado, porque
Na minha opinião, essa pena que eu acabei de explicar, que prevê essa multa, para mim essa pena não é certa, não é a correta. Apesar de diversos juristas, advogados formados nessa área definirem essa pena como correta, adequada, eu acredito que tinha que ser uma coisa um pouco mais grave, um pouco mais dura. Só que assim, é difícil falar no que seria justo, porque a gente observa tanta injustiça. Então assim, o exemplo dado do jogo entre Boca Juniors e Corinthians, aqui na Arena Neoquímica, que o torcedor foi liberado depois de pagar uma fiança de R$ 3.000, assim. Então, será que um crime de racismo é só isso, assim? Ele foi liberado e depois cometeu outro ato racista numa rede social dele. E, assim, isso não gerou nenhuma repercussão, assim. Gerou uma repercussão, a gente costuma falar, as fontes ao longo do trabalho falam isso diretamente, que o racismo, ele repercute no noticiário ao longo da semana. Ali, os 2, 3 dias após que ele acontece, tanto que ninguém mais lembra desse tema. E o Boca Juniors não vai ser punido. Apesar do torcedor ter sido identificado, tá com a camisa do time, tá na arquibancada. Então, assim, e se for punido, se for um caso assim, que é exceção, se o Boca Juniors for punido, você não pode esperar uma punição, uma exclusão da competição. Normalmente, esses casos acabam com a perda de 2, 3 pontos no campeonato e fica por isso mesmo. Então, assim, na minha opinião, para você, como eu disse, o racismo, para você acabar com o racismo, tem que ter um processo de anos, assim, séculos. Vai demorar muito tempo. Então, tem que ser uma política de tolerância zero. Assim, cometer um ato racista é desclassificação e banimento por 5 anos da competição. Assim. Um processo gradual para conseguir tirar isso o mais rápido possível. Exatamente. Você pegou diversos casos de racismo que houve no futebol brasileiro e eu gostaria de saber qual que foi o mais chocante quando você viu. Eu acho que chocante todos foram, por conta dos insultos que foram feitos, mas acredito que ao longo do trabalho a frase que mais me chocou foi do ex-juiz Márcio Chagas, que apitava, né, no Campeonato Gaúcho, era um grande aspirante da federação de lá. E ele cita, né, ao longo do depoimento dele, que quando ele entrava no gramado, as pessoas falavam uma frase que ele já tinha ouvido várias vezes, que era: matar negro não é crime, é adubar a terra. Então as pessoas, basicamente, do Rio Grande do Sul, ali, óbvio que não toda a população, mas algumas pessoas que estavam no estádio, comparando negros a adubo, a fertilizante. Então, assim, e isso não é uma prática que aconteceu em 2014, que foi o caso dele. Não, acontece esse ano, aconteceu ano passado, aconteceu no ano anterior. Então, assim, justamente porque não existe esse esforço para punir essas pessoas. É sempre um crime pelo qual as pessoas fazem vista grossa. A gente vai fazer uma rápida pausa agora e o Mac Entrevista volta já. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie sempre é hora de aprender. Não importa se você é adulto, criança ou adolescente. Por aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino infantil à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, cada vez mais perto de você. O Mac Entrevista está de volta. Hoje estamos com o jornalista Pedro Henrique Nogueira, autor da reportagem multimídia Driblando o Racismo, resultado do seu trabalho de conclusão de curso do jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Olá, Pedro. Voltamos aqui com o Mac Entrevista. Como que esse trabalho, ainda mais abordando um tema tão importante quanto esse, ajudou na sua formação como jornalista? Eu acho que foi fundamental esse trabalho, porque, como eu já disse ao longo da nossa entrevista, é um tema que eu não tinha tratado ao longo da faculdade. Então, assim, ao longo de todo o curso, a gente tem aulas que instigam a gente para que a gente coloque o nosso olhar do ponto de vista do outro. E esse trabalho basicamente é isso. Eu nunca sofri racismo, eu nunca vou sofrer racismo, né? E é difícil você falar de uma dor que não é sua ao longo de um trabalho.
É difícil você sair do seu local de conforto, se colocar na posição de outra pessoa, um local Sendo de que você não sofrimento. tem a mesma característica que ela. Exatamente, você não sofre daquilo que aquela pessoa sofre, você nunca vai saber a dor daquela pessoa. Então, foi um trabalho de respeitar o espaço do outro, de entender até que ponto eu podia pressionar por uma resposta, até que ponto eu podia apurar uma certa situação, até que ponto eu podia colocar um trecho de uma entrevista no ar. Então, um trabalho assim de edição de um material bruto. E eu acho que isso foi fundamental, assim, tratar com crianças, tratar com homens, com mulheres, e de um tema, como eu disse, que eu não dominava nem um pouco e que ainda considero que não domino. Assim, eu fiz apenas um trabalho, tem gente que dedica a vida toda a esse tema. Mesmo depois de ter feito um trabalho tão profundo quanto o seu, você acha que você ainda não conseguiu ter uma boa bagagem para falar sobre esse tema? Eu acho que a bagagem para falar sobre o seu tema de TCC, acho que todo mundo que faz um TCC e apresenta adquire. Acho que isso é essencial até para você fazer a sua apresentação para a banca, conseguir defender o seu trabalho. Agora, eu tenho 23 anos, o racismo tem mais de 100 aqui no Brasil. Então, assim, o racismo não, a abolição, né, da escravidão aqui no Brasil. Da escravatura. Então, assim, o racismo existe aqui no Brasil desde que os portugueses chegaram aqui. E desde antes, na Europa, né, eles já trouxeram essa crença de lá. Então, assim, eu, nos meus 23 anos, acredito que o que eu sei ainda é pouco, perto de pessoas como o próprio professor Adilson, do Mackenzie, pessoas que estão dentro do trabalho, o Marcelo, responsável pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Os jogadores que sofreram com isso. Exatamente. Então, assim, eu considero que eu entendo o tema e que eu consegui me colocar de fora da discussão para tentar entender o que acontece, por que essas coisas acontecem. Uhum. De uma forma mais neutra, só que ao mesmo tempo mostrando realmente a problemática disso. Eu acho que um tema como o racismo, a gente não pode ser neutro, né? Porque você ser neutro, basicamente, você está entendendo que é uma prática ok ou aceitável. Dentro do jornalismo, a gente escuta ao longo de toda a faculdade, e até antes mesmo de entrar no curso, de que o jornalismo tem que ser imparcial, o jornalismo é a pura imparcialidade. Eu defendo isso, só que com algumas ressalvas, assim. O jornalismo ele não pode ser objetividade pura. O meu trabalho, um dos eixos do meu trabalho é o jornalismo literário, que traz uma escrita um pouco mais descritiva, um pouco mais aprofundada. Então, assim, uma questão mais estética, porque o jornalismo não pode ser simplesmente a descrição de um fato. Quem faz isso é a história. O jornalismo ele tem que analisar alguns fatos. Então, assim, óbvio que tentando se seguir uma neutralidade, mas destacando o que está de errado e o que está de certo. E como o seu trabalho ficou muito bom, ficou um trabalho excelente, eu gostaria de que você desse uma dica para quem está fazendo um TCC, para saber certinho como que pode fazer um trabalho tão bom quanto o seu. Então, existe muito medo, né? Sempre que você entra na faculdade, assim, você já entra pensando em TCC, os professores logo nos primeiros semestres falam do TCC, porque já pensam no seu TCC, porque você pode usar isso para o seu TCC. Eu acho que a gente tem que levar o TCC como uma consequência do que você foi na faculdade. Então, se você foi um bom estudante ao longo da faculdade, o seu TCC assim, tem 90% de chance de ser bom. Se você foi um aluno mais ou menos na faculdade, seu TCC tem 90% de chance de ser mais ou menos. Então, assim, para mim o primeiro passo é você escolher um tema com o qual você se identifica. Essa questão de um tema que você gosta, eu não acho tão necessário assim. Eu acho que tem que ser um tema que você se identifica e, principalmente, que te gere curiosidade. Um tema que você de certa forma, se sinta desafiado em fazer aquilo? Exatamente, porque eu acho que a questão do TCC, muitas pessoas acabam por conta desse medo, por conta desse receio de ser um trabalho maior, de ser a conclusão do seu curso, acabam indo muito para o caminho comum, porque elas confiam, porque elas já fizeram. Então, eu acho que a pessoa tem que seguir, né, um futuro estudante de jornalismo que pense no seu tema de TCC e que comece a elaborar o projeto, ele tem que seguir o caminho oposto. Ele tem que ir para o caminho que ele não conhece. Então, assim,
Ah, mas é o trabalho principal do curso. Justamente. Para você mostrar que você domina todos os temas. Você pode não conhecer um tema, mas se você é um bom jornalista, está sendo formado um bom jornalista, você tem que ir atrás desse tema. Você tem que passar a conhecer esse tema como eu passei a conhecer o racismo. Então, eu acredito que o primeiro ponto é a escolha de um bom tema. O racismo já foi tema de diversos TCCs. Há muito tempo não era. Há muito tempo não era. Principalmente aqui no Mackenzie. Mas o que você pode se diferenciar é o seu ponto de vista, é o seu recorte dentro do tema, é o seu produto, é o jeito que você vai apresentar aquela história. Então, assim, já vi diversos temas repetidos, só que com abordagens diferentes. Um tema pode ser excelente para um trabalho, para um documentário, e pode ser péssimo para um livro, dependendo do jeito que a pessoa decidir abordar aquela temática. Então eu acredito que, principalmente a escolha de um bom tema, um tema que te deixe curioso, que te instigue a pesquisar sobre aquilo, a escolha de um produto interessante, e principalmente um produto que se alinhe às expectativas do seu trabalho. Não adianta você escolher o produto e depois escolher o tema, ou você escolher o tema e falar qualquer produto serve para esse trabalho, porque não é assim que funciona. Ao longo de toda a minha orientação, eu bati o pé, falei que o meu trabalho ia ser uma reportagem multimídia, falei não vou mudar de tema, vai ser esse produto, esse formato, e foi esse formato. Então eu acho que você tem que ter também muita convicção do que você quer, convicção do que você quer, qual que é o resultado final. É óbvio que você não vislumbra como que vai ficar tudo, cada detalhe, mas eu acho que você tem que ter um norte, você tem que ter um objetivo, e esse objetivo é desenhado no seu projeto. Um projeto bem feito, um planejamento de TCC bem feito, 99% do seu trabalho. Depois você não precisa, assim, é óbvio que tem toda a questão de campo, de você ir atrás, de entrevistas, de apuração, de escrita, mas eu acho que um projeto bem feito, ele é quase 100% do seu trabalho. Um projeto bem feito, você não tem como fugir, ele define muito bem um caminho, uma avenida para você seguir. Até porque a dedicação que você vai aplicar no seu trabalho de conclusão de curso é tudo que o trabalho vai precisar. Exatamente, então assim, é o que eu falei, se você tem um caminho, você não tem muito como ficar fugindo do seu planejamento inicial. O planejamento é fundamental para você conseguir colocar tudo de pé. Então, eu fiquei muito contente com o resultado final, porque, assim, eu trouxe 15 entrevistas ao longo do trabalho, 15 fontes. Eu queria ter trazido 50, só que por conta do tempo não dá. Você tem que entender também que é um trabalho de conclusão de curso, não é um trabalho de uma vida, né? Você pode seguir fazendo esse trabalho depois da faculdade, seguir apurando, seguir vender a sua reportagem, o seu produto. Seguir explorando o tema, né? Exatamente, porque principalmente um tema como o racismo, ele não vai acabar com o meu trabalho, ele não começou com o meu trabalho, ele não vai acabar com o meu trabalho. A gente já falou aqui de casos mais recentes, então dá sempre pra gente seguir atualizando. Exatamente. E sobre isso que você falou das fontes que você apurou, eu gostaria de saber quais que foram as maiores dificuldades que você teve na hora de fazer o seu TCC, quais foram os maiores perrengues que você passou. Então, o meu TCC foi feito durante a pandemia, né? Eu fiz quase metade da faculdade à distância. A pandemia começou ali mais ou menos no começo do meu 5º semestre, então eu fiz todo esse finalzinho de faculdade à distância. E pra mim, um ponto que foi muito importante, é até difícil falar isso, mas que a pandemia foi importante para o meu trabalho, foi a questão da possibilidade de gravar à distância. Então, são poucas as pessoas que topam falar de racismo, não são todos, e a gente é obrigado a entender isso. A gente é obrigado a entender que a dor do outro, se a pessoa não quer falar, ela não é obrigada a falar. Ela não está se recusando a falar para o seu trabalho, porque você é um universitário. Não, ela só não quer relembrar um momento que foi de dor para ela. Talvez um trauma para a pessoa. Exatamente. Então, quem topou falar, eu quis trazer. Então, assim, quando eu conversei com o ex-goleiro Aranha, ele estava em Minas. Eu não ia ter possibilidade de ir para Minas Gerais entrevistar ele. Conversei com o Marcelo, presidente do Observatório, ele estava em Porto Alegre, também não teria essa possibilidade. Conversei com jogadores do exterior, também não teria essa possibilidade de trazer alguns relatos para o meu trabalho. Conversei com famílias assim, interior de Minas Gerais. O Luiz Eduardo, um menino que está dentro do meu trabalho, que sofreu racismo jogando
jogando um jogo de futebol, assim, com os amigos, interior de Minas Gerais. Eu não ia conseguir chegar até esse lugar. E por conta da pandemia, por conta da possibilidade de gravar à distância, por aplicativos de videochamada, eu consegui trazer essas pessoas, o que eu achei que foi muito importante. Agora, a pandemia também trouxe outras diversas dificuldades, como a questão técnica, as gravações por videoconferência não ficam tão boas quanto a que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? A qualidade da chamada, a qualidade do áudio, do vídeo, e a questão de você ter que apurar tudo de casa. Assim, a questão sanitária estava muito forte aqui no Brasil, muito forte, era bem o auge da pandemia, então não se podia sair de casa. Em um ambiente que não é que não é exatamente um ambiente de trabalho, especificamente, né? Exatamente. Então, assim, todas as gravações foram feitas dentro do meu quarto, tive que gravar, tive que editar dentro do meu quarto, tive que editar com o meu computador. Então, assim, apesar do Mackenzie ter fornecido toda a infraestrutura, só que eu não me sentia confortável para sair de casa. Então, a pandemia trouxe, é difícil dizer isso, mas a pandemia trouxe esse lado positivo da possibilidade de gravar as entrevistas à distância, mas também trouxe diversas outras dificuldades. E em relação ao que você disse das fontes, assim, foi complicado. Eu contatei mais de 50 pessoas para participarem do trabalho, jogadores que se recusaram. Assim, principalmente a justificativa que eu mais ouvi ao longo de todo o trabalho foi a questão do isso não vai ser bom para a minha carreira. Por quê? Porque tem-se essa percepção de que falar de racismo, principalmente dentro do futebol, seja técnico, seja assistente, seja jogador, isso traz consequências para a sua carreira. Então, um dos primeiros técnicos a endereçar racismo no Brasil foi o Roger Machado, e ele fez isso justamente na época do Bahia, porque o Bahia é um clube que tem um presidente com algumas ideias, não são todas, mas algumas ideias que são mais avançadas do que os outros clubes, que são mais clássicos em tese. Então, assim, e isso não foi só o Roger, isso foram diversos jogadores, falando assim, eu tenho medo de perder patrocínio, eu tenho medo de perder contrato, eu estou no fim do meu contrato, preciso de uma extensão, porque assim, você não vai jogar fora, a sua única possibilidade são jogadores que não tiveram formação, jogadores que não têm escolaridade. Então, você não vai jogar fora a possibilidade da sua vida, de ser um jogador de futebol, de ter um salário, de conseguir sustentar a sua família. Ao falar sobre racismo, você prefere deixar aquele tema escondido. Então, assim, não são jogadores de clubes de menor expressão. Jogadores de Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Então, assim, o próprio Roger se negou a falar comigo, justificando isso, assim. A assessoria do Roger me passou a seguinte frase: não é interessante para o Roger tratar desse tema agora, porque o Roger precisa focar na sua carreira. Como se o racismo fosse menos importante do que a carreira como treinador. Sendo que o Roger, não é porque o Roger é treinador que ele vai deixar de ser negro. O Roger sempre vai ser um treinador de futebol negro. Bom, Pedro, muito obrigado por você ter vindo hoje e muito sucesso na sua carreira. Obrigado eu, agradeço pelo convite. E quem quiser acompanhar o projeto também, é só jogar na internet Driblando o Racismo. Trago diversas outras entrevistas, alguns pontos que são interessantes de serem entendidos de uma maneira mais didática, e fico à disposição. Este foi mais uma Entrevista. Se você quer rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da TV Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa.